Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista, Instantes de um Tempo Interior. Este é o nome do novo livro da renomada professora de filosofia Lúcia Helena Galvão. Foram poemas escritos em diferentes fases da vida e que trazem momentos de reflexão e de superação de desafios. Lúcia Helena Galvão é integrante da Nova Acrópole no Brasil há mais de 30 anos e tem mais de 800 palestras publicadas no YouTube. E é com ela que a gente tem a honra de conversar agora. Professora, que prazer recebê-la aqui mais uma vez. Muito obrigada, viu? Prazer é todo meu, Renata. A gente fala que são mais de 800 palestras e todas com muitas visualizações. Vou chamar a senhora por respeito, viu? Porque é muito jovem e bonita. E assim, é um sucesso, né? É muito interessante a gente perceber que a filosofia, passados tantos anos, tantos séculos e até milênios, né? A filosofia ainda desperta o interesse das pessoas, né? Eu acho que agora mais do que nunca. As pessoas têm muita necessidade de uma orientação quanto à arte de viver. Parece que estamos num momento histórico onde todo mundo se sente um pouco perdido. Se a gente pega a filosofia do período clássico, ela era toda voltada para ensinar a viver humanamente bem. Então, isso tem vindo muito à tona, isso tem sido muito trabalhado pelo mundo afora. A filosofia está em alta, com certeza. Com certeza mesmo. É interessante, é claro que assim, a história, ela nos ensina que a gente só vai entender o presente no futuro, né? Assim, a gente só vai entender o que a gente está vivenciando agora, a gente consegue ter alguma dimensão, mas é no futuro que a gente vai entender melhor o que a gente está vivenciando. Mas a gente percebe, por exemplo, pela quantidade de pessoas que estão com depressão, com ansiedade, e o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas com ansiedade, pela quantidade de remédios antidepressivos, ansiolíticos que são vendidos, que é mesmo isso, né, que você está falando, ou seja, as pessoas estão um pouco perdidas, né, e as redes sociais, elas são neutras, né, elas têm um papel muito importante. Por exemplo, eu mesmo assisto suas palestras, enfim, te acompanho, admiro muito o seu trabalho, então tem esse papel de nos alimentar de coisas muito boas, mas ao mesmo tempo tem um outro lado também de nos alimentar de coisas ruins, né? Que trazem um pouco esse vazio, talvez, ajudam a alimentar um pouco esse vazio. Como a senhora, vou chamar de você, como você, como filósofa, né, como uma estudiosa nesse sentido, analisa esse papel das redes sociais na vida das pessoas atualmente? Eu acho que uma rede social pode ser utilizada de uma maneira muito positiva, muito produtiva. Mas tudo que existe no mundo é dual. É claro que ela tem o seu lado obscuro, que é preciso que se tenha cuidado, sobretudo para crianças, adolescentes, que ainda não têm um senso e um discernimento muito claro. Mas, além disso, há um outro problema que eu acho bastante preocupante, que é o fato de que as pessoas substituem o contato presencial com outros seres humanos pelas redes sociais. Isso vai criando uma geração pouco adaptada à convivência, Sim. pouco adaptada à frustração, pouco adaptada a situações de atrito na convivência, e isso é terrível, né? Porque é exatamente nesses atritos da convivência que vamos crescendo. Vamos um ajudando o outro a crescer. Isso é o processo de evolução humana. Portanto, esse afastamento do outro ser humano, substituído por uma máscara dentro de uma rede social, é bastante preocupante. É verdade. E assim, essa comparação com o outro, né? Porque nas redes sociais as pessoas tendem a postar as coisas boas, as coisas positivas. Então, tendem a mostrar relacionamentos perfeitos que não existem, uma vida perfeita que não existe. E a partir do momento que eu faço a comparação com a minha vida, que é imperfeita, né? Da minha relação com meu filho, que é imperfeita, minha relação com meu cônjuge, enfim, o meu relacionamento amoroso, que é imperfeito. E quando eu faço, inevitavelmente as pessoas tendem a fazer essa comparação com a vida dos outros, né? E aí cai um pouco nesse vazio, né? Ou nessa coisa de que, poxa, a vida do outro é boa e a minha vida não é boa. A minha vida não é tão boa como demonstra ser a vida das outras pessoas, né? Sim, com certeza existe esse processo da comparação sempre. E nas redes sociais, quanto mais você ostenta uma vida perfeita, melhor.
Sim. mais curtidas, mais abrangência daquilo que você publica. Aham. A vida de todos os seres humanos é dual. Sim. Todos nós temos problemas de todos os tipos. E é um pouco ingênuo da nossa parte acreditar que essa fachada que foi criada em redes sociais é real. E é da própria pessoa que a publica uma forma de fuga. Sim. Fuga dos problemas, do lado mais complicado da vida, colocando uma imagem, uma máscara, na verdade, que pode impressionar alguns, mas os mais maduros com certeza não vão acreditar nisso. Sabemos que todos nós somos duais. Existe luz, existe uma zona de sombra também. Mas essa ilusão de que alguém é perfeito e eu não, pode se tornar bastante dolorosa, com certeza. E a filosofia, professora, ela nos ajuda a lidar com as dores e com as frustrações inevitáveis na vida e que todos nós vamos passar? Com certeza. O objetivo da filosofia é que a gente entenda que a vida é cosmos e não caos, ou seja, que há um sentido para as experiências. Viemos ao mundo para crescer. Portanto, necessitamos de várias experiências que vão aparando as nossas arestas, vão corrigindo os nossos defeitos, vão nos aperfeiçoando enquanto ser humano. Portanto, as dificuldades vêm para nós porque nós atraímos por necessidade de experiência. Se tivéssemos uma vida absolutamente pacífica, ficaríamos estagnados, não cresceríamos. Quando nós mandamos o nosso filho para o colégio para fazer uma prova de matemática, por exemplo, ele não gosta, ele não quer ir, mas nós sabemos que ele vai crescer através disso e precisa dominar um básico de matemática para a sua vida adulta. Portanto, estar exposto a provas e não querer estar exposto a provas é um pouco como se a gente virasse criança querendo faltar no dia da provinha de matemática. Então, temos que nos acostumar com as dificuldades como parte da dinâmica da vida, que não quer nos derrubar nem nos destruir, quer nos promover a um outro patamar de consciência. Perfeito. E a filosofia, ela trabalha muito com as mitologias, com os mitos, né, também? Também. De que forma a mitologia pode nos ajudar também nesse processo de autoconhecimento e de conhecimento da própria humanidade? Com certeza, a mitologia trata de estados psicológicos do ser humano. Para quem conhece um pouco o trabalho, por exemplo, do grande psiquiatra Carl Jung, fundador da psicologia analítica, ele trabalha profundamente extraindo elementos da mitologia e comparando com determinados fatos psicológicos do ser humano. Quando, por exemplo, Teseu consegue sair do labirinto com seu machado de duplo fio, isso mostra que nós saímos dos labirintos da vida com um machado de duplo fio, que significa trabalhar fora e dentro simultaneamente. Mudar a nós mesmos e isso nos permite mudar o mundo. O trabalho não pode ser só externo, temos que também construir a nós mesmos. E várias outras ocasiões onde ali existe uma chave de como sairmos dos labirintos da vida. Elementos que nos ajudam a ter resposta. Isso exige uma visãozinha simbólica básica, né? Exige que a gente comece a ver a vida de maneira simbólica. E a nossa tendência é encontrar fugas, né? Seja, enfim, em drogas lícitas, ilícitas, em sexo, enfim, em coisas que nos dá prazer momentaneamente. Encontrar fugas e talvez até elementos que nos permitam não sentir aquela dor. A gente está sempre tentando fugir da dor, que é inevitável, né? Também, né? Com certeza. Nós temos hoje muitas pessoas preocupadas porque os filhos estão nas redes sociais, estão nos joguinhos, mas a verdade é que fugas da realidade sempre houve. Sim. Sempre houve formas do homem compensar uma vida que ele acha que não é prazerosa, entrando na fantasia. Portanto, a gente está culpando os meios por algo que, na verdade, eles não são culpados. Já existia antes que eles existissem. Ou seja, temos apenas formas de fuga high-tech, mas o homem sempre quis fugir de enfrentar a sua vida e torná-la melhor. E isso faz parte também, tudo bem ou não? Como é que a filosofia encara isso? É perigoso que você viva uma vida de fantasias. Sim. A vida é fugaz, ela passa muito depressa. É perigoso que a gente passe a vida inteira criando uma vida de fantasias e não aprenda a viver de fato, a enfrentar as nossas dificuldades e crescer de fato. Não levemos a vida a sério e isso é perigoso. Sim, perfeito. A gente não falou do livro, mas daqui a pouco, portanto, a gente vai falar do livro Instantes de um Tempo Interior. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, que está lançando o livro Instantes de um Tempo Interior. Professor, então, tenho a honra de ter aqui o livro na minha mão. Esse é meu, vou querer meu autógrafo no final. O livro não foi lançado ainda em Brasília, mas as pessoas já podem ter acesso nas plataformas virtuais, né? Já podem comprar o livro nas plataformas virtuais, né? Quanto tempo até esse filho aqui ficar pronto? Na verdade, esse livro é a reunião de mais de 20 anos de poemas feitos por mim. Uau! Sou professora de filosofia e sempre as minhas reflexões eu, de alguma maneira, as registrava. Sim. Ou através de prosa ou através de poesia. Uhum. Então, foi construindo todo um conjunto que, num determinado momento, eu tive a intenção de trazer a público, tive a intenção de publicar. Mas são reflexões de momentos diferentes da vida. Pontos altos, pontos baixos, pontos de melancolia, pontos de alegria. Portanto, é quase que uma síntese de toda uma vida que eu procurei registrar com um olhar de filósofa. De que forma a poesia pode nos ajudar a viver também? Com certeza, a poesia ela dá um sentido de beleza a qualquer experiência. Quando a gente, por exemplo, pega dentro da pintura, quando você pega um quadro, por exemplo, da Paixão de Cristo, apesar de ser uma cena dolorosa, o quadro não é maravilhoso? É maravilhoso. Ou seja, a arte tem esse dom Tem. de resgatar o sentido da vida, resgatar a lógica daquilo que foi vivido. Ou seja, acaba transformando todas as experiências em algo que tem valor, que te serviu para alguma coisa. Portanto, quando eu vejo situações duras que foram refletidas em poema, eu penso, bom, elas não foram tão ruins assim. Havia algo de beleza ali, que eu consegui captar e reter através de um poema. E quais os poetas ou poetisas que te inspiram, que você gosta de ler? Bom, gosto bastante de Gabriela Mistral, a chilena. Gosto bastante de Cecília Meirelles. Gosto muito de Fernando Pessoa, quase todo mundo gosta. Né? É verdade. Gosto muito de Khalil Gibran também. Khalil Gibran, interessante. Se me permite, eu vou fazer uma leitura aqui, Claro. Vou dar um spoiler aqui de uma... Eu tô chique agora, viu, gente? Estou usando óculos. Vou fazer uma leitura aqui de um poema chamado Prudência, que fala assim: domina a fúria que impulsiona a insensatez no tom de tua voz. Refreia o ímpeto e a inconsciência da expressão dura do olhar atroz. Tempera a voz em tua voz interna, banhada em águas do coração. Deixa que surja, purificada, melodiosa, uma canção. Lembra do mestre, em tempo remoto, coração reto, qual labareda, que com leveza tocava o solo, andando sobre um papel de seda. Não deixa marca que fragmente ou que divida, qual alameda. Cultiva o prado de teu caminho, pisando leve o papel de seda. Não busque o solo que te sustente, a base falsa que arremeda, uma verdade que não existe, que dilacera o papel de seda. Preso ao celeste, vê que flutuas, livre do peso pelo espaço. Passos de seda mostram que a tua é uma vontade forjada em aço. Maravilhoso. Esse foi o que a Zizi Posse musicou. Exato, Prudência. E em qual momento da sua vida você escreveu ele? Bom, esse é um poema que tem aproximadamente uns 10 anos. E foi um momento onde eu percebi que era necessário suavizar as minhas expressões. Às vezes a maneira de comunicar, que sem que a gente perceba, passa um pouco de rudeza para quem ouve, né? Sim. Um pouco de aspereza. Sim. Um momento em que senti a necessidade de dar uma suavizada na minha maneira de comunicar. E foi uma expressão disso. É interessante isso, né, professora, porque o autoconhecimento, ele é fundamental e, sobretudo, assim, hoje em dia, quando a gente está muito no automático, né? Então, a gente acorda, enfim, faz o que tem que fazer, vai para o trabalho e tenta ser o melhor, porque exige da gente isso também, né? Que a gente tente ser o melhor, sobretudo nós mulheres, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente é muito mais cobrada em todos os papéis que a gente está. E assim, desligar um pouco esse botãozinho do automático e ter esse olhar para si,
né? Se você, isso que você falou assim, às vezes eu percebi que o meu tom de voz, né, a forma que eu estava falando, às vezes a percepção que a pessoa tem de você, às vezes você lidera uma equipe e você não quer ser, né, duro ou magoar alguém, mas inevitavelmente aquilo acontece. Mas essa autopercepção em tudo na vida, eu estou dando um exemplo aqui, mas em tudo na vida ela é fundamental e isso cai na filosofia, isso cai na poesia, isso cai na psicanálise, que eu sou também psicanalista, isso traz no isso cai no conhece a ti mesmo, isso cai na humanidade, né? Assim, nesse processo interno, né, de você olhar para si mesmo, né? Com certeza. Desde a escola de Pitágoras, ele exigia que os seus discípulos fizessem um diário, para que eles meditassem acerca do que eles fizeram ao longo do dia, se foi ou não coerente com o seu propósito. Platão recomendava a mesma coisa, os divinos ócios, para que o homem se dedicasse à vida interior, para que a gente possa, ao final do dia, parar e pensar, eu fui ou não coerente com o meu propósito de vida no dia de hoje? Eu fui coerente com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu escolhi ser ou não? Se fui incoerente, o que houve que me atraiu para fora de mim? Por que eu me coloquei fora de mim? Para que eu me prepare para passar por essa circunstância de uma maneira mais resistente, que ela não me arraste mais. E assim a gente vai fazendo as pazes com a vida, vai aprendendo com os nossos erros e fazendo uma proposta de aperfeiçoamento a cada dia. E aí merecemos o sono dos justos, aquele sono de um dia que foi retificado, que serviu de aprendizado. Então, você pode expressar isso com um simples texto. Eu muitas vezes expressei através de poemas. Muito legal. E assim, eu acho que toda alma busca a paz, né? Muitas vezes as pessoas querem, o que também tá tudo bem, assim, eu quero mais dinheiro, eu quero comprar minha casa, eu quero, né, comprar um relógio, sei lá o que as pessoas querem, o que as pessoas sonham. Mas acho que no fundo, o que a gente quer mesmo é a paz, que é o sonho dos justos, né? Que é isso que você falou. E isso a gente só vai encontrar com coerência, né? Fazendo aquilo mesmo que o nosso coração pede, né? Com certeza. É uma separação que é importante que a gente tenha, que quaisquer dessas coisas que você falou são projetos. E como projetos podem ser até válidos e prazerosos, mas não são suficientes para justificar a vida de um ser humano. Sim. O ser humano tem que ter um ideal, um propósito de vida maior, que significa aquilo que ele quer construir em si mesmo, aquilo que ele quer ser quando tudo isso tiver terminado. É como se fosse uma casa que você vai construir. A primeira coisa que a gente faz é contratar o arquiteto, que faz o desenho da casa em todos os detalhes. O mestre de obras, quando chegar para trabalhar, todos os dias vai olhar para a obra pronta. E nós, para construirmos a nós mesmos, também é assim. Um propósito que seja aquele ser humano que eu quero ser um dia, aquele ser humano que eu quero construir. Todos os dias eu olho para aquilo para saber se estou indo nessa direção. É algo maior que justifica toda a minha vida e que me dá um sentido do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso. Tudo que me aproxima é verdadeiro, tudo que me afasta é falso. Portanto, dá referências, o homem não está mais perdido, desnorteado, dá um norte para a vida. Dentro disso, você pode ter vários projetos, mas um projeto não é suficiente para justificar a vida de alguém. E o dia seguinte vai ser em função de quê? Já um ideal justifica toda a vida, significa aquilo que você quer ser. Fator de soma para si próprio, para o mundo, para o outro, aquilo que você quer construir ao longo da sua vida em si mesmo. Interessante, vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a querida professora de filosofia, Lucilena Galvão, que está lançando o livro Instantes de um Tempo Interior. Aqui está o livro, estou pegando os meninos de surpresa, mas eles são rápidos no gatilho. Vão aqui mostrar o livro da professora, está fresquinho, não teve lançamento ainda em Brasília, né? Mas vai ter, com certeza, o livro Sucesso. É o primeiro livro de poesias da professora, que aí foram mais de 20 anos, né, professora? Isso. Escrevendo, andando pelo mundo afora, fazendo palestras de filosofia e escrevendo aí. E a gente estava conversando aqui sobre poesia, sobre filosofia, como é bom filosofar, né, professora? E aí a senhora me falou, você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é essa questão do propósito de vida, né? Porque assim,
A gente vive num mundo, não sei se você vai concordar comigo, muito materialista, né? Acho que as redes sociais, elas reforçam um pouco isso, de que você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ter uma pele perfeita, você tem que ser cada dia mais jovem, as pessoas estão ficando até meio desfiguradas, assim, né? E o peso é maior para as mulheres, e a gente tem até que conversar um pouco sobre isso também, mas isso é um outro tema. E aí, você estava falando uma coisa muito importante, que é sobre o propósito, né? Que é importante você ter um propósito, que não passa pelos bens materiais, né? Pelo que eu entendi, não é isso? Sim. Não passa. Um propósito de vida não passa pelos bens materiais. E aí, eu aqui filosofando comigo, a gente está vivendo numa sociedade onde o índice de depressão é altíssimo, o índice de ansiedade é altíssimo. Talvez falte propósito nas pessoas? Me parece que sim. As pessoas estão se sentindo um pouco sem referencial de vida e correm atrás de alguém que dê para elas um referencial, quando na verdade essa escolha tem que ser feita por cada um. Existe uma frase de um antigo filósofo que diz: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Isso é um elemento fundamental que a gente deveria levar em consideração. Sairmos do mundo um pouco maiores do que entramos. Sim. Que as pessoas que conviveram conosco saiam um pouco maiores porque conviveram conosco. Que o mundo fique um pouquinho melhor porque nós existimos. Ou seja, não viver em vão. Portanto, um propósito é sempre no campo do ser. Que tipo de ser humano eu quero construir em mim? Eu, Lúcia, sou uma pessoa que quero chegar a ser fraterna e justa, muito mais do que eu sou hoje. Isso é o meu norte, isso é o meu oriente, é o meu referencial, que permite que eu não me perca. Portanto, todas as minhas ações são alinhadas nessa direção. E eu nunca estou desnorteada ou desorientada. Eu tenho uma referência de direção. É uma coisa que é importante que a gente perceba, não que eu diga que os projetos são maus, mas a gente tem que pensar que a natureza espera de nós uma única coisa. A natureza não precisa que a gente faça máquinas voadoras. Ela fez planetas, cometas, estão todos voando por aí. Ela não precisa que a gente faça máquinas super rápidas. Ela fez a própria velocidade da luz. A única coisa que ela precisa de nós para construir, que não pode fazer sozinha, é a construção de nós mesmos, porque nós somos dotados do livre-arbítrio. Portanto, a obra fundamental de todo ser humano é a construção de si mesmo como um ser humano mais perfeito, mais completo, mais pleno. E essa obra fundamental, muitas vezes a gente não dá atenção para ela, correndo atrás de coisas que são muito passageiras, podem ser até prazerosas, mas são fugazes, são passageiras. No final das contas, não vão contar muita coisa. Ninguém imagina uma pessoa diante da morte pensando em quantos carros deixou na garagem, ou a cifra da sua conta bancária. Isso não é fundamental. Quando estamos diante desse contraste com aquilo que é definitivo, que é a ideia da morte, vai vir à nossa memória o que temos de real. E esse real, precisamos começar a construí-lo desde agora. Isso é um pouco da beleza de Platão, que Platão falava? A beleza para Platão é tudo aquilo que nos eleva em direção ao bem. E sim, com certeza, toda reflexão que nos eleva em direção a um sentido de vida mais pleno é bela. Nós temos que ter o hábito de elevar a nossa consciência, pensar grande no tempo. Não vamos esperar quando não dê mais tempo para a gente pensar nisso. Temos que pensar agora, enquanto ainda temos condições de mudar a nossa rota, de aperfeiçoar a nossa rota. E assim embelezamos a nossa vida. Então, assim, tentando colocar em prática, para quem está nos vendo e não conhece um pouco de filosofia e talvez nem a conheça um pouco. Vamos supor, se eu tenho dívidas, né? Eu pego no papel o que os especialistas falam, né? Você pega quanto que você ganha e quanto que você gasta e você vai ali tentar recalcular as suas metas, né? Para eu tentar me tornar uma pessoa melhor, eu preciso primeiro tentar me conhecer um pouco, né? E assim, se eu estou vendo que eu sou uma pessoa egoísta, se eu estou vendo que eu sou uma pessoa... Eu preciso me olhar no espelho, né? Ter essa coragem primeiro, não é isso? Com certeza. Porque a gente vê muito nos outros, os defeitos dos outros, mas a gente não quer ver os nossos, né? Então, eu preciso primeiro ter essa coragem de me enxergar tal qual eu sou, para mim mesma, né? Que é o primeiro desafio. E aí, é fazer como os especialistas economistas dizem, vamos supor,
Se eu tentar, pelo menos, vou tentar mudar pelo menos um defeitozinho, seria por aí? Eu acordar todo dia tentando ser melhor em um defeito meu? Seria uma meta, assim, seria para começar? Aparar arestas, com certeza. A sua colocação está muito correta, na verdade. A primeira coisa é o autoconhecimento. E ele não é tão complexo quanto parece. Existe uma frase bíblica, né, que diz: pelas vossas obras vos conhecerei. Dá uma olhada na sua trajetória pela vida, que você vai ver as suas dificuldades, as suas intolerâncias, aquilo que necessita ser aperfeiçoado, como também as suas virtudes, aquilo que já foi conquistado. E você tem que eleger aquilo que nesse momento te impede de subir o próximo degrau como ser humano, aquilo que mais te bloqueia nesse momento. E propor-se uma estratégia onde você vai combatendo aquilo aos poucos, pegando pequenos detalhes, pequenas manifestações daquilo na sua vida e cortando progressivamente, colocando bons hábitos no lugar. E assim você vai progressivamente tendo um deslocamento de consciência, uma autoconstrução. Nós podemos ser muito diferentes daquilo que somos hoje. Nós somos seres maleáveis. Através da vontade, da disciplina, da perseverança e da constância, podemos nos tornar qualquer coisa com que sonhemos. Podemos ir aparando essas arestas pontiagudas da nossa vida e construir em nós um ser humano muito mais equilibrado e muito mais digno da condição humana do que somos agora. Que maravilha, é sempre uma honra conversar com você, é sempre um prazer enorme conversar com você. Infelizmente o programa chegou ao fim, mas as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar, viu? Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, muito obrigada. E o Boa de Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.